Olá, investidor! Hoje eu vou falar sobre o Galápagos recebíveis do agronegócio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galápagos, os principais indicadores, os rendimentos do portfólio, demonstrações financeiras, o preço justo e vou mostrar também uma análise gráfica. O Galápagos recebíveis do agronegócio, a sigla dele é GCRA11, tem a cotação atual de R$ 99,00, o PVP de 1, então está um PVP ok, né? Não está nem acima do preço e nem abaixo do preço. O segmento é de agronegócios, o dividend yield é de 1,21% ao mês e 12% ao ano. Então isso dá basicamente mais, dá cerca de 1% aí ao mês, isso é bem interessante. Liquidez diária de 3.547 negociações na Bolsa de Valores. O último rendimento foi de R$ 1,20. O prazo de duração é indeterminado, isso quer dizer que esse fiagro não tem prazo para terminar. Isso é interessante, né, para não ter problema. Caso você esqueça de vender as cotas e vença o prazo, você vai talvez perder dinheiro, né, porque muita gente vai sair e vai desvalorizar o fiagro. Taxa de administração de 1% aí ao ano. Taxa de performance é de 20% do que exceder o IPCA mais o IMAB5. O IPCA, o pessoal já sabe, né, que é aquele índice de inflação, né? Portanto, se você pesquisar lá no Google quanto é o IPCA, você vai ver quanto está a inflação nesse momento. O IMAB5 é basicamente um índice aí de títulos públicos indexados à inflação, que basicamente quando você vai lá na sua corretora, procura, ou no Tesouro Nacional, procura lá Tesouro Nacional, IPCA mais um determinado valor, né? Que é basicamente aí notas do Tesouro Nacional. Então ele vai render aí a inflação mais o que rende aí o Tesouro Nacional. Então caso ele atinja esse rendimento, 20% do que ultrapassar o rendimento vai ficar para o gestor. Isso é bom porque facilita aí para o gestor querer um rendimento melhor que a inflação, né? A única coisa, 20% eu achei um pouquinho alto, né? Podia ser só 10%, mas tá bom, 20% ainda. Quantidade de cotistas, 5.000. Tipo do ativo, tipo de gestão é ativa, né? Aquele que o gestor pode se manifestar de maneira ativa e não apenas gerenciar o fundo de forma passiva, né? Que é bem mais complicado, né? Não tem rendimentos tão bons normalmente. Data do IPO foi em janeiro de 2022 e o gestor é o Galápagos Capital, que a gente pode ver aqui embaixo. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que nos 2 primeiros meses rendeu aí um pouco mais de 90 centavos, mas no decorrer dos últimos meses tem sempre um rendimento maior aí que 1,20. Isso é bem interessante, né? Aqui ficou um pouquinho torto, mas tudo bem, tá na reta do 1,20 aí. Como funciona esse fiagro? Basicamente ele tem aí 92% em CRAs, em certificados recebíveis do agronegócios, e ele tem aqui também 6% em caixa, que é importante ter um pouquinho de caixa, e tem aí 0,6% em fiagro, então ele investe em outros fiagros também. Em relação à exposição, a gente pode ver que a maior exposição é em grãos, 40%, é muito até na minha opinião, mas tá tudo bem, eu gostaria que fosse abaixo de 20%. Revenda 12%, pecuária 12%, sucroalcooleiro 8%. Aqui a gente pode ver as CRAs que estão nesse momento, né? No momento que estou gravando o vídeo para vocês. A gente pode ver aqui que tem vários CRAs, né? A gente pode ver aqui o indexador tem com o CDI, mas também tem com o IPCA. Isso é interessante porque se a inflação subir, eles vão se dar muito bem, porque tem também indexados à inflação. Olha só que interessante. A gente pode ver a quantidade de PL, né? Nenhum aqui ultrapassa o patrimônio líquido aí do fiagro de 20%, eu acho bem interessante isso. Prazo de duração, a gente pode ver que tem prazo de duração alto, até, um prazo de duração ok, né? De 2, 4 anos, 1 ano, o menor aqui é de meio ano, tem um aqui de quase 1 ano, né? O menor é esse do Atlas. A gente pode ver que é revenda, que é o principal setor deles, né? É interessante que eu não encontrei os emissores, mas eu entrei em contato com o pessoal da Galápagos e eles mandaram os emissores para mim, né? As securitizadoras aí eu achei bem interessante e a gente pode ver que eles não estão concentrados em nenhum único emissor, isso é bem legal.
E então a gente pode ver que tem a Vírgula aqui, que é uma muito famosa, tem Opeia, tem a Vert, né? Tem aqui a Opeia de novo, tem a Rede Securizadora, tem várias securizadoras diferentes. Isso é bom, porque caso tenha um problema com uma dessas securizadoras, com um desses emissores, não vai prejudicar o fundo, porque ele tem vários outros, né? Não vai sair não é tão problemático. Então é sempre bom que tenha mais de 2, 3, 4, né? Quanto mais emissores tiver, melhor. Em relação à quantidade de anos, a gente pode ver que a maior parte, 42%, tem entre 2 a 2,5 desses CRAs. Tem 21% aqui com 2,5, tem aqui entre 1 e 2, 16%, entre 1 e 1,5 de 9%, e até um ano a gente pode ver que tem aí 9%. Então a maior parte é de 2 a 2 anos e meio. O indexador a gente pode ver que tem tanto o CDI quanto o IPCA, mas a gente pode ver aqui que a maior parte é realmente CDI, 60%, que é o CDI mais 5%. Lembrando que o CDI é basicamente taxa Selic, né? CDI 100% é basicamente taxa Selic. Inflação é IPCA, mas aqui no caso inflação mais 9%. Em relação à diversificação geográfica, a gente pode ver que tem uma certa concentração aqui no Mato Grosso de 27%. Seria legal diminuir 7%, né, no futuro, ter apenas 20% seria já interessante. Quando fala em 30%, 40% dá um pouco de medo. 27% dá um pouquinho de medo ainda, para ser sincero. Muito legal seria abaixo de 20%, né, no meu ver, tá? Mas até que dá para entender, porque a gente sabe que o Mato Grosso é um estado aí que tem muito forte a parte do agronegócios em si. Então dá para entender o porquê tem 27%, mas seria mais interessante se pudesse diluir esse 7% em outros estados. E aqui a gente pode ver o demonstrativo de resultados, né? Então a gente consegue ver as receitas aqui, a gente pode ver que teve renda fixa também no último ano, né? E teve aí as CRAs, né? Então a gente pode ver que as CRAs, CRAs aí são a maior fonte, né? Então a gente pode ver aqui que teve todos os meses aí no decorrer, e aqui o valor total, olha que interessante, né? Aqui as taxas administrativas, taxas com gestão, taxa de performance, dá para ver que teve os 2 primeiros meses ele não teve taxa de performance, né? Nesse último também não teve. Em questão aqui vamos ver rendimentos, né? Rendimentos é interessante a gente ver. Aqui a gente consegue ver o rendimento total. E aqui a gente consegue ver também o resultado acumulado. Olha aí que interessante, né? A gente consegue ver o dividend yield aí de 15%. Olha que interessante. E aqui a gente consegue ver também o rendimento por cota, né? Então é interessante ver isso também. E em questão das CRAs, a gente pode ver aqui que a maior parte é única e tem uma 15% aí em sênior, né? A gente sabe que a única é um risco mediano, não é o menor risco, mas não é o maior também, né? A gente tem que pensar aí nos emissores, né? A gente teria a sênior como mais segura, a mezanino com a mediana e a série subordinada, né? Que seria aí a mais arriscada. A única basicamente é uma única série em tudo, né? Então dá para entender como um risco mediano. Então não é um fundo extremo, não é um fiagro, aliás, extremamente seguro. É um fiagro aí de médio, né? Médio risco, não é um risco não maior, mas não é o menor também. E aqui a gente consegue ver algumas informações sobre os ativos, né? Algumas informações interessantes aqui que a gente consegue ver, as garantias, o código IF, a taxa de emissão também, a gente consegue ver de todos os ativos, né? Seria interessante a gente ter mais detalhes sobre os ativos, mas aqui a gente consegue ter algumas informações, né? Como por exemplo a RIAD, a gente pode ver que tem garantias aqui do imóvel e dos acionistas, né? O aval dos acionistas. A Solúbil, no caso tem garantia aqui de recebíveis, tem reserva também que é interessante, fiança, e também tem fluxo de recebíveis, então tá bem interessante, tem bastante garantia interessante. Aqui é onde a gente consegue ver a Mitre, que também tem algumas garantias como imóveis, equipamentos
e fiança dos acionistas. Aqui a gente pode ver algumas garantias também em estoque, inserção fiduciária de recebíveis, aval dos acionistas e subordinação também. Aqui as garantias do Café Ruiz, a gente pode ver que são terras, recebíveis, penhor da safra e aval dos acionistas, né? Aqui a gente pode ver também que tem terras como garantia, tem também recebíveis, né? Aqui na Panorama a gente pode ver que é do tipo sênior, a gente pode ver gestão fiduciária de recebíveis. Aqui a gente pode ver que também tem terras, a gente pode ver que tem recebíveis de energia elétrica e açúcar, fundo de reserva também, isso é bem interessante. Terras eu acho também interessante, né? Aqui a gente pode ver recebíveis também como garantia da Taco Bell, fundo de defesa também. A Cabo Verde a gente pode ver as terras e recebíveis. Aqui as garantias também tem recebíveis em imóveis rurais, né? Um imóvel rural no caso. Bom, aqui a gente pode ver que tem recebíveis também. Aqui também tem imóveis recebíveis, que é interessante. Aqui no Solúbio, vamos ver, tem recebíveis também. Tem aqui uma conta vinculada, isso também é interessante. Aqui a Cocari, vamos ver, tem recebíveis também, contrato de venda de grãos. Vamos ver aqui em garantia da Rovares, vamos ver, tem terras aqui como garantia, recebíveis de vendas. Seria interessante ter o LTV também, né? O valor aqui da garantia, o LTV ia facilitar bastante, mas deixando as garantias já é um pouco interessante pra gente. O legal seria ter o LTV aqui do lado também. Do Castilhos a gente pode ver aqui as terras, penhor da produção, aqui é mais terras e aqui penhor da produção também. E em relação ao modelo de guarda, a gente pode ver que até o momento distribuiu cerca de R$11 por ano. Como a taxa Selic, se a gente comparar aí com a renda fixa, esse FIAGRO com a renda fixa está dando 13% ao ano, a gente sabe que o valor justo seria R$86 e a cotação atual está em 99. Então não faz sentido se você pensar que ele não vai continuar distribuindo bons dividendos. Mas vale lembrar que o Galápagos não tem um ano ainda. Então uma previsão básica, né, bem pé no chão, sem exagerar os valores, eu cheguei a um valor de R$15. Então se ele distribuir R$15 por ano, né, nesse ano, se a gente comparar a renda fixa, o valor justo seria de R$113. E como ele está custando R$99, faz sentido você investir nesse fundo se acreditar que o Galápagos vai continuar fazendo um bom trabalho. Então, se você acredita que esse FIAGRO não vai conseguir distribuir os dividendos, continuar distribuindo bons dividendos no decorrer do ano, não faz sentido você investir nesse FIAGRO. Já se você acredita que esse FIAGRO vai continuar fazendo um bom trabalho, vai distribuir esses cerca de R$15 aí, então faz sentido você investir nesse FIAGRO. Né? Você tem que pensar se faz parte, lógico, da sua carteira, né? Se você não está diversificando muito, não está pulverizando demais, tendo muitos ativos e não consegue acompanhar todos, né? Então é interessante você pensar nisso, mas eu achei um FIAGRO bem interessante. Se a gente olhar para a análise gráfica, a gente pode ver que esse fundo tem se valorizado, mas ele caiu nos últimos tempos, né? Isso é interessante. Ele estava aqui em torno de R$100 e caiu para 99. É uma queda pequena, mas ele acabou caindo, né? E um valor interessante seria a gente comprar ele abaixo de 97. É um pouco difícil chegar aqui abaixo de 97, mas se chegar é uma oportunidade interessante para a gente pensar em obter e investir nesse fundo. E é isso, investidor. Se você chegou até aqui, clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.